a live do Fissurar é Preciso, da Defensoria Pública do Paraná. Estou aguardando meus convidados, Thaisa, Vitor, Eduardo, Antônio Barbosa. Ó, Antônio tá chegando. Vou te mandar um convitinho. Tô aberta aqui, né? A gente já mostrou que os nossos telefones são compatíveis. Pronto. Você chegou. Agora eu quero saber do povo, né? Gente, Tem a mesma compatibilidade de telefone. Você já está percebendo isso, né? Que eu mando convite, o povo não dá não, conta. não tá dando, gente. Falei, Edu, por favor. Thay, Thay, mostra que você consegue acessar a tecnologia. A Maitê vai dar banho nela, cara. Essa Vai pessoa. dar, certeza. Bora, Thaisa. Gente, o 10, deixa eu responder aqui, peraí. Responde. Aqui eles perguntaram se tem que ser um de cada vez. Não, todos ao mesmo tempo. Eu já fiz outras vezes, assim, com 4 pessoas. Ó, agora vamos ver se vai dar certo. Aqui a Thaís, eu acho que ela estava tentando entrar pelo computador. Não, o Só que não computador não existe. rola. Não existe essa possibilidade. É por E isso. aí, Exato. deu certo. Deu certo. Thaisa tem que ser pelo celular, minha filha. Pelo Tá. computador não dá Não, já. certo. Tem que ser pelo celular, não pode ser pelo computador e você tem que pedir o convite aí. Mas olha, às vezes quando eu mando dá certo, né? Pro Tony eu Deu mandei o certo. convite, ele aceitou. Para você estava incompatível, entendeu? Aí quando você me pediu, eu consegui aceitar agora. Então, são essas coisas. Ó, a Thaisa não está conseguindo participar. Peraí, agora vai, Thaisa. Deixa eu te mandar aqui. Você já ligou o seu telefone? Ah, Pronto, convidei. É bom que o povo vai chegando, né? A gente está indo no isso, vai rolando e aqui. tal, vai Já pegando deu tempo lápis, de caneta. cantar. Isso, já foi organizando aqui, já fui pensando em algumas questões, talvez, de possível leitura de banca, mas eu não sei se eu... Ah, que bom, que bom. Ih, travou. Não aparece a bolinha para Thay porque ela estava no computador, né? Mas ela já sabe que é celular. Alguém chamou Eduardo. Thaisa. Eu acho que o Tony travou, gente. E eu tô nesse. Caiu. Hoje vai ser animado. Hoje o Eu sistema achei que só podia uma não ficou pessoa de cada assim vez, sabe mesmo. por quê? Entra e sai. Podia mais de uma, assim. Eu achei que só podia uma de cada vez, acho que agora Não, pode evoluiu, né? 4 agora. E agora não tem É. aquela. Oi, Tony voltou. E agora não tem mais aquele negócio de que com 1 hora ela derruba a sua live, não. Você pode ficar mais um pouco. Só que não pode passar muito de 1 hora e meia. É, vamos lá, gente, voltei. Voltou. Agora tua conexão tá melhor. É, Vamos O esperando Igor aqui, entrou aí, Thaís lá da entrar. Bahia. É, vamos lá. Um Então monte de vamos gente. indo. E aí ela vai entrando. Senão a gente também vai perdendo tempo aqui do. Entrou. Agora ele entrou. Ela entrou no celular, então agora vai dar certo. Essa mulher A animada. Thay entrou. Mandei. Agora tu clica aí que aceita, mulher. Eu achei que ela nem tinha não tô Instagram. nem mexendo mais no celular para não dar zica. A única coisa que a gente tem que organizar quando são os 4 é que tem um negocinho assim, tipo aquele que fala microfone, às vezes dá ruim, assim. É. E faz microfone. Agora você vira a câmera do telefone para a gente ver você. Tá vendo que dá microfonia? Dá retorno quando estão os 4 ao mesmo tempo. Thaisa. Pronto.
tô vendo desenho de Maitê ali embaixo. Agora você vira o telefone, Thaís, a câmera. Isso. Ai, olha a conversa no WhatsApp, Conversa Thaís. do WhatsApp, Cuidado. vê se é pornográfica. Não. Tão linda de cabelo. Não, calma aí, eu tô só... Não tem nada pornográfico, não, gente. Claro que não, né? Imagina. Tudo pra nenhum, velho. Você tá virado pra lá. Só a sua internet tá um pouco Vamos para ruim. saída. É internet, velho. Tá ruim. Tá um pouquinho ruim sua Eles não tá- internet. Agora estamos te vendo. Ai, que bom. Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Sim. Ai, que coisa Vai, boa, tá ruim. maravilhosa. Eu vou ficar Então, pra lá pra cá. pronto. Acho que agora foi. Foi. Então, deixa eu começar aqui, que estão, né, os 3 convidados que eu queria abraçar fisicamente, mas daqui a pouco a gente vai resolver esse problema, que a pandemia está dando sinais de que ela está reduzindo o seu ritmo louco, né? Queria agradecer muito vocês terem aceito o convite. Essa live está marcada há mó tempão, porque foi super rápido e fácil a gente se achar para combinar. Eu estou mesmo muito feliz de estar aqui com vocês. São 3 olhares muito diversos sobre uma mesma instituição e ao mesmo tempo muito complementares. E eu estava catando umas coisas para hoje e eu falei assim, eu acho que esse trabalho que Tony faz com Pop Rula é um negócio velho. Eu acho que eu conheço o Tony antes de conhecer. Aí eu fui catar uma prática da Defensoria Pública do Paraná, logo no comecinho, um negócio antigo, quando a gente organizou em 2014, 2013, a gente pediu, né, para várias defensorias do Brasil mandarem práticas sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, vem lá. Aí, nós agradecemos as colegas Camille Vieira da Costa, Mariana Martins Nunes e Antônio Vitor Barbosa de Almeida, pelo envio da experiência exemplar que foi selecionada. Eu falei assim, nossa! Então, assim, queria muito, Tony, te pedir para falar um pouco sobre essa, em algum momento, né, sobre essa experiência. Thaisa é essa mulher potente que eu conheci à frente da Defensoria, da Associação de Defensores Públicos do Paraná, ralando um coco na organização do evento do Coradep que rolou no Paraná e que foi maravilhoso, mas ali, né, batendo no muro, sem saber ainda muito dar nome para aquilo que era tão opressor, né, naquele momento, e que eu acho que teve o primeiro bebê que eu vi no Conadep também depois, outros Conadeps depois. E Edu, esse homem gigante, esse super defensor público, que para além, né, de ser técnico, ele gosta de contar as histórias, né? Tem essa verve de cronista, de defensor de júri, e é um dos responsáveis aí pela coletânea Faixa Verde. Então, assim, com isso eu apresento essas pessoas que representam mais do que tudo, mais do que essa juventude, esse vício da defensoria pública. Eles não são tão novos assim, em termos de instituição, mas continuam carregando essa ânsia e essa vontade de defensorar, procurando brechas democráticas, buscando fissurar esse hermético sistema de justiça que é absolutamente o berço do sistema que mantém o patriarcalismo, o racismo, o classismo no Brasil, né? O quanto é desafiador e importante a gente pensar a Defensoria Pública enquanto essa instituição que tem uma possibilidade, ou pelo menos carrega uma promessa de ser densificadora da democracia direta contra-hegemônica, de ser absolutamente comprometida com o uso emancipatório do direito para buscar fissuras. Com essa ideia e com esse desenho, estão abertas aí as conversas da noite, olhando principalmente para os nossos futuros colegas defensoras e defensores públicos que estão aí na empreitada do certame do final desse mês de março, nem tão final assim, né? Depois da primeira quinzena, dia 20.
que possam receber, né, não só as nossas vibrações, né, de resistência, porque precisa de resistir muito para não perecer junto com as dores daqueles que nós defendemos, mas também para saber, né, que está assumindo um lugar numa instituição que veio carregada, veio construída pelo movimento social. Eu acho que essa é uma característica que é muito forte na Defensoria do Paraná, e com isso eu queria muito assim que vocês pudessem trazer, né, assim, o que estão com vontade para a gente ficar na roda de conversa. Aqueles que quiserem também fazer perguntas, fiquem à vontade. E eu quero passar a palavra para a Thaisa primeiro, né, que a gente tinha combinado, e aí a gente vai trocando. Vou fechar aqui meu áudio para não dar microfonia, mas estou aqui atenta. Obrigada, amiga, por ter vindo. Vocês estão me ouvindo? É uma pergunta fundamental nesse momento de tensão que a gente teve aqui ao início desta live. Uma pessoa que não é adepta das redes sociais, mas que por amar cada uma dessas pessoinhas aqui dessa tela, está fazendo esforço para participar. Boa noite a todas e a todos. Vocês sabem que quando a Paty fez esse convite, e quando ela usou o termo fissura, né, fissurar, como título, eu lembrei de uma poesia que eu usava na época da DEPAR, porque a minha história na Defensoria ela é um pouco diferente das outras, e eu entro e já viro presidenta da nossa associação local, e eu lembro que na época, Paty, eu usava um poema do Drummond, da Flor e da Náusea, não sei se vocês conhecem. E ele fala da flor que nasce, né? A flor que fura o asfalto, e a cor não se vê, as pétalas não se abrem, mostra toda a dificuldade do nascer, né? E do parir. Então, é importante fazer essa, eu acho que essa correlação com esse início da Defensoria Pública do Paraná, porque ela foi uma flor que precisou, de fato, furar um asfalto, né, e lutar muito para nascer. Não foi espontâneo o nascimento da Defensoria do Paraná. Vem de uma ação aqui do interior, de um promotor, acho que de Apucarana, né, Tony, Edu, não sei. Ele ajuiza uma ação, aí ela antes de, nossa, muito tempo, isso chega no STF. Daí o ministro Celso de Mello deu uma liminar dizendo que sim, o Paraná tinha que ter defensoria pública. Então, não teve nada de espontâneo, e eu acho que o nascimento já casa muito com o tema das tuas lives de quanto fissurar é preciso, né, Paty? Então, essa era uma introdução que eu queria fazer, assim, com vocês, porque foi automático, assim, me remeteu na hora a esse nosso nascimento e essa poesia do Drummond. Você quer que a gente fale agora mais também em relação ao que a gente acha para a prova, Paty, dos examinadores? O que você acha? Acho ótimo, porque a prova do Paraná tem uma banca própria. Ela não tem um perfil de uma prova feita por bancas contratadas. Então, quanto mais as pessoas puderem conhecer, assim, as preferências, as atuações, o que está acontecendo, né, mais vai vir dica, porque, afinal de contas, o examinador não consegue criar uma questão concreta sem pensar na própria vivência. Então, essa análise seria ótima, porque é muito parecido com a prova daqui, né, em que os examinadores também são colegas nossos, né? Conta. Aqui, então, eu tô atuando, saí da militância associativa, depois de passar pela associação local, pela associação nacional, e hoje eu sou defensora da área civil, aqui em Curitiba mesmo, na capital. E a nossa prova é dividida em grupos, né, A, B, C e D, e o meu grupo seria o grupo C, que tem 2 examinadores, inclusive um dele hoje, ele está na coordenação do nosso núcleo de questões fundiárias, né, que é o João Long. E a gente tem um outro colega também que passou pelo civil já, o Thiago Berton. E eu pensei em 2 temas, assim, um que foi muito curioso por ter surgido apenas durante esse período de pandemia,
e um outro pelo volume, né? Pelo aumento de demandas em relação a ele também durante a pandemia. E também pelo fato do João estar hoje no núcleo de questões fundiárias aqui nosso da Defensoria do Paraná. Então, a gente teve, logo no início e durante toda a pandemia, até porque a pandemia não acabou, então a gente ainda recebe muitas demandas nesse sentido, das mulheres, Paty, que elas estavam tendo seus direitos de ter um acompanhante durante o parto violados durante a pandemia. Então, elas chegavam naquele momento de extrema vulnerabilidade, né, de parir, e iam para o hospital e eles barravam a entrada do acompanhante. Isso chegou muito para a gente durante a pandemia. A gente tentou resolver extrajudicialmente de várias formas, algumas delas deram certo, outras não, e aí a gente precisou ajuizar muitas ações mesmo, sabe? Para que esse direito das mulheres não fosse tolhido durante a pandemia. Muitos casos. E foi uma demanda que nos pegou de surpresa, a gente não imaginou que isso fosse surgir, né? Durante a pandemia nunca tinha surgido até então na nossa área. E logo nos primeiros meses, ali, março, abril, foi uma enxurrada. Então, a gente conseguiu reverter, mas é uma coisa muito, muito pontual, assim, pandêmica, que aconteceu aqui conosco, eu não sei, outras defensorias. E que a gente conseguiu, de uma certa forma, preservar, né, o direito dessas mulheres e dava tudo certo no final. Esse é um ponto, Paty. Tem também agora o outro que eu queria relacionar até ao João, que é que, né, a gente teve um aumento na demanda, assim, foi fenomenal, assim, brusco, aumentou muito, porque as pessoas elas não estão conseguindo mais morar, né? Elas não conseguiam antes, veio a pandemia, elas não conseguem pagar aluguel, é muito despejo, é muita tentativa de mediação, né, entre esses interlocutores, porque a gente está falando de pessoas em situações de vulnerabilidade, gente. Seja a pessoa que está alugando, seja a pessoa que é proprietária, ficou todo mundo numa situação muito ruim, né? E isso aflorou lá no cível de enxurrada também, porque a gente precisava tentar conciliar esses interesses de ambas as partes, né, hipossuficientes. E a gente tentou muita mediação também, são conversas duras, né, porque tá todo mundo precisando, gente que precisa morar, gente que precisa do dinheiro do aluguel. E as mediações na área civil, elas são um pouco complexas, né, mas talvez da família, que o Tony até já passou, elas demandam, o direito é um pouco mais complexo, o diálogo é mais complexo, porque demanda a pessoa dizer de maneira clara o que ela quer, a gente entender o que ela precisa, não é tão simples quanto um divórcio. Então, isso surgiu bastante, sabe, Paty? E teve manifestações do Supremo Tribunal Federal, acho que o ministro Barroso deu, né, naquela DPF, não sei se é a 828, a cautelar, né, para suspender as reintegrações de posse. Teve depois uma lei também federal, né? O Congresso Nacional aprovou uma lei e elas foram se passando no tempo, sempre no reconhecimento de que a pandemia não tinha acabado e de como essas pessoas ainda estavam numa situação de extrema vulnerabilidade. Isso apareceu demais, assim, demais, sabe? E eu fiquei pensando muito nessas duas coisas, porque se eu fosse examinadora, eu ia tangenciar muito nisso por aí. Mas é importante saber que os examinadores não estão atuando, sabe, na área civil. O João, ele tá no núcleo de moradia, e o nosso outro examinador, ele passou pela nossa área e agora está em outra área. Não sei agora se ele está na família, não sei se o Tony ou o Edu sabe, mas enfim, na família, né? Então, eles tiveram passagens assim, sabe? Não, muito importante. Então, assim, um tema quente é o da violência obstétrica e o outro tema quente é esse dos reflexos da ação direta, né, da DPF, que veda despejos, veda reintegrações de posse, e o quanto que a gente pode discutir o tema da própria efetividade das decisões, porque, veja, quem é que tem um contrato formal ou uma relação de posse que possa ser demonstrada para ser oposta e garantir e convocar os efeitos dessas decisões? Não é a pessoa que mora numa comunidade carente, controlada pelo tráfico, ou que vai estar sujeita a grande violência. E aí essas pessoas vão ser expulsas e vão ficar em situação de rua, né, Tony? Então, assim, o contingente, aqui no Rio, assim, a quantidade de gente em situação de rua, a sensação, eu não tenho dados
específicos, né? Concretos, até porque a gente não tem o IBGE contando quem não tem casa, né? Então, existe uma falência de acesso a esse tipo de dado computado de forma oficial. Mas a gente passa na rua e a gente começa a perceber que tem uma dimensão assim, estética na cidade de uma quantidade de gente em situação de rua que quer casa, né, e não tem. Então, acho que é importante, né, a pessoa que está fazendo prova para a defensoria lembrar que não pode escrever morador de rua, porque ninguém mora, não. A pessoa está ali, né, porque né, uma situação, uma contingência, e não para arrumar, né? Porque a pessoa vai e escreve isso na discursiva, né, o examinador já vai olhar torto para aquela pessoa ali. Mas, assim, esses temas são super importantes, né? E se cabe reclamação, né? Qual é a peça que você faria? E as questões que também tem aí no Paraná, que eu sei, conflitos agrários gravíssimos, aí se o examinador é dessa área fundiária, eu acho que as pessoas têm que olhar muito os casos na Corte Interamericana contra o Estado brasileiro, que começam aí no Paraná, né? A gente tem o caso Exer, a gente tem o caso Sétimo Garibaldi, que foram o palco dessas violações, dessas violências, foi o Paraná. E a gente tem outros casos, né, que vão falar também... E o sistema de justiça, né, Paty? O sistema de justiça... Não, o sistema de justiça que está ali dando, né, deixando de cumprir o que tem que cumprir. Então, a violação ao artigo 8º e 25 acontece, é reconhecida em todos os casos. Daí a importância do CNJ ter aberto uma unidade de monitoramento e fiscalização dessas decisões internacionais. Então, é bem importante a gente poder juntar essas duas questões. E aí eu acho também que quando a gente vê lá naquele caso da fábrica de fogos, o reconhecimento da discriminação estrutural, interseccional, em razão da pobreza, a gente tem um link importante com esse quadro pandêmico que, embora a crise sanitária do Covid tenha arrefecido, como eu comecei falando, os efeitos da pandemia na questão do aprofundamento das desigualdades socioeconômicas, a gente está vendo, né, a galope, não é uma coisa que tenha que ser errado. Mas, Tony, falei besteira? Faz sentido? Fala, Vitor, fala, Edu. Só complementar, porque para não perder o time, né? O João, ele tá no núcleo no FURB, que a gente chama, né? Que é o núcleo de questões fundiárias, urbanísticas, e eu fui auxiliar lá já no período, quando eu entrei no começo da defensoria. E aí o núcleo, ele tem uma parte que cuida de demandas individuais também, porque ele acaba fazendo regularização fundiária de pequenos proprietários rurais, que é uma parceria que fez junto com o Estado. Então, assim, lá também tem muita ação de capião, então, assim, pode ser uma questão aí da prova. E também a gente tem alguns casos famosos aqui. O Estado do Paraná é um dos que mais tem problema em disputa fundiária, então a gente tem vários casos de mediação. E um caso famoso, que é o Ocupação Bubas, que foi em Foz do Iguaçu, que foi bem no começo, então teve uma repercussão, a gente conseguiu eliminar, a gente mantém essa ocupação lá e está tentando fazer regularização fundiária, que é um grande desafio. Então esse tema é um tema que normalmente não cai muito em concurso, mas que, para quem está lá no FUB, é o carro-chefe. Maravilha. Não, o campeão é tema certo, né, de concurso da defensoria. Aqui no Rio, pelo menos, cai sempre. E a própria regularização, né? Aquele termo de... Como é que chamava? Já trabalhei com isso, né? Tem tantos, eu não vou nem contar quantos, porque senão vou revelar a idade. É super importante pegar essa parte de posse, do usucapião, toda essa questão aí que mexe com isso. Também os territórios indígenas, que vocês têm vários, né? Eu lembro, pelo menos, que eu conheci vários professores indígenas que saíam do Paraná e vinham ensinar aqui no Rio para as nossas comunidades ainda. Pouquíssimas, são 6 aldeias aqui. Temos. Paty, eu acho que eu vou complementar a fala dos colegas ali, mas, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui conversando contigo, assim, numa live, tete a tete. Acho que é a segunda
Eu não sei se é é a segunda live, mas terceira oportunidade, já que você foi num curso nosso lá da ANADEP, da Comissão Pop Rua, da resolução do CNDH. Então, assim, um prazerzíssimo, muito grande estar falando contigo aqui, uma honra. Tenho nem roupa para isso, né? Dá para ver. Mas, boa noite a todas, todos e todes também. Eu vou só mencionar alguns casos, eu acho que é interessante, e aí depois eu passo por umas dicas da prova e devolvo a palavra ali para o Vitor. Mas quando como a gente está conversando talvez com pessoas também que tenham interesse, ou tenham alguma curiosidade da defensoria, ou até pessoas que vão prestar a prova também, né? E já que você abriu o tema aí de fissurar, né? É muito importante, né, Paty, a gente perguntar assim, fissurar o quê? Né? Fissurar o quê e a partir de onde fissurar? Né? Então, quando você fez até o convite, eu fiquei pensando, né? A gente fissura, e como eu fui teu aluno também, né? Tenho muito orgulho de falar isso. Você e a Renata Tavares, para mim, são madrinhas defensoriais, assim. E fissurar, né, esse sistema hegemônico de produção e perpetuação de injustiça, né? Só que, ao mesmo tempo, a Defensoria Pública faz parte é uma instituição e faz parte desse sistema, né? E isso, as pessoas, os futuros colegas, enfim, ou até mesmo a sociedade civil e a gente mesmo na nossa atuação, a gente faz com que a gente perceba também que isso torna o nosso atuar contraditório também. Então, assim, o atuar defensorial é contraditório. A Renata Tavares fala disso muito bem também. E muitas vezes é preciso fissurar a própria defensoria também, né? Criar espaços democráticos de oxigenação ali para a defensoria. A gente é uma instituição muito nova aqui no estado do Paraná, então a gente precisa sempre ter isso em mente, né? E não perder. Aquilo que você falou do resgate, a Thaisa falou de uma ação que teve, mas isso depois veio, inclusive, decorrente de uma mobilização também de movimento social. Então, é muito importante que as defensorias, né, não só a Defensoria do Paraná, mas as defensorias não percam de vista o propósito para o qual, né, foi criado. Então, eu acho que isso é muito importante. E quando isso a gente sempre fala, né, como a defensoria é instrumento do regime democrático, ela deve ser instrumento do regime democrático, tanto externamente, né, para viabilizar, fissurar o sistema, utilizar o direito contra o direito, como você mesmo coloca, criar espaços aí de emancipação, mas também internamente, né? Ela deve ser instrumento democrático internamente. Então, democratizar mais o acesso das mulheres e de negros dentro de espaços de tomada de decisão. Então, a gente precisa ainda fazer isso num contexto nacional, né, falando. Então, eu acho que a Defensoria também tem uma tarefa aí muito árdua, e para os colegas que vão chegar, tem que gostar de atender público, tem que gostar de atender pessoas em situação de rua. Eu me lembro muito de uma colega da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a Patrícia Ketterman, né, ela falando, gente, como é que a gente vai construir atuações estratégicas se a gente não gosta de atender público, se a gente não ouve o cidadão, se a gente não ouve o usuário? Enfim, mas aí eu acho que isso a gente tem que... E é muito fácil, Paty, às vezes a gente está dentro da defensoria, né? É muito fácil a gente ser abocanhado pelo ritmo fordista de produção ali do judiciário, do dia a dia, então a gente tem que se incomodar muito. Eu, quando estava no criminal, nossa, assim, eu estava o dobro do meu peso e estava assim, já caindo os cabelos, mas a gente não pode se acomodar. Eu acho que a gente tem que trazer para a gente também essa indignação sempre. Voltando sobre a prova, assim, hoje eu estou lá atualmente no núcleo de direitos urbanos, então vou fazer essa repartição aí de atribuições, igual a Thaisa fez, que falou do cível. Eu dei uma olhada até no edital, se fosse para apostar a parte, assim, né, não sou muito bom em chutar, né, eu posso falar isso depois com os colegas aí, mas se fosse para fazer algum palpite, alguma questão assim, eu apostaria numa prova um pouco mais tradicional, na parte de direitos humanos, assim, uma prova, uma pegada um pouco mais tradicional, porque um dos examinadores que é
é o colega Henrique Freire. Ele é mestre em Direito Constitucional, então ele trabalhou junto sobre ativismo judicial, atuação democrática do Poder Judiciário, autocontenção. Eu acho que é um norte muito legal pegar a última prova, porque ele foi examinador desse bloco também. Então, eu acredito que seria uma prova um pouco mais tradicional, assim, questões mais tradicionais, mas também pegando jurisprudência, enfim, também do sistema internacional. A Olenka, que é a colega que foi coordenadora do núcleo fundiário, é a primeira subdefensora pública geral. É uma mulher negra. Então, se eu fosse um dos temas assim que eu também apostaria, eu apostaria no direito das mulheres nessa sistemática e também questões raciais. Até porque se a gente verificar ali no edital, você vê que ele vem numa constante, assim, um edital enxuto, comparado com os demais editais de defensorias públicas, mas aí ele vem falando, né, sistema ONU, jurisprudências e tal, e tratados, mas ele vem especificamente e menciona tanto expressamente e especificamente normativas internacionais do direito da mulher e questões raciais. Então, acabou dando, né, esse enfoque um pouco mais especializado ali. Então, eu apostaria nessas questões. E eu daria uma lida também na resolução 425 do CNJ, que é a resolução da Pop Rua, que foi no edital, tem ali, aí do nada surge uma resolução do CNJ jogada ali. Então, eu acho que talvez não estava mencionando antes, né, pessoas em situação de rua, mas aí surge do nada ali a resolução 425. Então, eu acho que daria uma lida também que talvez possa vir. Mas eu apostaria numa prova um pouco mais tradicional. Espero que, se o colega estiver ouvindo a live, ele vai falar assim, vou só para contrariar, vai ser uma prova contra. Mas eu apostaria e eu leria a última prova também desse bloco do qual ele foi examinador também. Ah, maravilha. Então, você acha que essas questões podem vir imbricadas por conta da presença da Olenka também, né? Tipo, não só gênero, não só raça, mas gênero, raça, classe, de repente situação de rua, né? E essa resolução que você citou do CNJ teve muita influência da resolução 40 do CNDH, que você ajudou a beça a costurar, Renan e aquele povo todo ali, né? Eu acho que é um tema assim, olhando de fora, tá? Pelo que eu conheço de fora da história da Defensoria do Paraná, eu acho Pop Rua um tema assim que dá para tudo, dá para misturar o que você falou com o que a Thay falou, porque são as pessoas que estão precisando de, né? Então, são as pessoas que estão mais atingidas pela pandemia. E a gente ainda pode puxar uma discussão sobre a questão dos chamados refugiados ambientais, né? Porque não estão sem espaço, não tem onde ficar, e aí acabam se chamando de refugiados da pandemia. Tem um grupo que se auto-intitula assim, numa determinada ocupação aqui no Rio de Janeiro, e assim, aí mexe com questão possessória, mexe com situação só lembrando, a Olenka foi coordenadora do núcleo fundiário. Então, eu apostaria raça, gênero, moradia. Com certeza, acho que vai vir algum tema na prova, vai vir aí isso daí. E aí, quando eu falo de uma prova mais tradicional, como o colega Henrique fez o mestrado em Direito Constitucional, acho que cairia questões também de incorporação, diálogo de cortes ali, essas questões assim um pouco mais tradicionais também. Se eu fosse apostar, apostaria nessas vibes aí. Bacana, e a gente tem, né, uma convenção aí que foi uma das últimas a ser incorporada. Quantas convenções foram incorporadas com coro de emenda constitucional, coisas assim também, né? Boas apostas, amigo. Edu, quero te escutar. O que você acha da banca de penal, processo penal, execução penal? Fala do júri, conta pra gente seus causos. Certo. Primeiro eu queria agradecer o convite, Patrícia, dizer que você é sempre inspiração pra gente, principalmente quando
a gente está trabalhando com os vulneráveis da saúde mental. Inclusive, eu tenho um júri que eu provavelmente consegui o êxito lá, né? Não vou falar que ganhei, mas que os jurados concordaram com a tese da Defensoria Pública, graças à sua ajuda, né? Que foi um rapaz lá que tinha esquizofrenia e acabou indo para o tratamento ao invés de ficar internado lá no complexo médico penal. Tudo isso mostrando para os jurados que, olha, tipo, o complexo médico penal não vai dar tratamento, ele tem família. Tudo bem que o assistido também era loiro, tinha olho claro, então ajudou, né? Então a gente sabe que o júri não é só o que a pessoa fez, mas é também o que ela é, né? Então, o que parece ser, né? Então, assim, para a prova, eu acho que eu vi aqui, eu era da banca examinadora e da banca organizadora, mas saí, por N motivos assim, tive que sair. Mas na área de criminal, a gente tem o Rodolfo e tem... deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais um defensor, mas eu queria focar no Rodolfo, porque o Rodolfo foi do júri um tempo. Né? Então, assim, tem chance de cair alguma coisa do júri. Ele já escreveu um artigo sobre revisão criminal, que está num livro chamado Defensoria Pública e Tribunal do Júri. Dizer que trabalhar no júri não é fácil, é muito difícil, menos de quando você é defensor público, porque você não está defendendo pessoas ricas, assim, então você contra tudo, né, e contra todos praticamente. E em especial essa atuação, eu acho que eu nunca vi muito isso em concurso, né, mas assim, para quem vai ser defensor público, quem tem vocação, quem vai passar aqui no concurso da defensoria, ou de qualquer outra defensoria, porque eu já fui defensor público no Maranhão, a gente sempre vai lidar com a situação do vulnerável, da pessoa com vulnerabilidade, mas com problema de saúde mental. Seja com morador de rua, que eu e o Tony temos um projeto, a gente vê direto isso, é uma situação bem fácil de ver. Seja no tribunal do júri, que a gente pega muito homicídio, às vezes dentro da própria família, ou pessoas que estão em situação de rua e usam muita droga, ou que já tem uma esquizofrenia, ou tem algum problema. Em todas as áreas, na família também, na área civil, na hora de fazer interdição, né? Então, assim, na prática a gente vai ver muito. Ainda não vi muito esse concurso, né? Até porque, até na prática, a gente tem que ligar para a Patrícia, né, lá no Rio de Janeiro, a gente tem que ligar para os experts, e não são muitos, por sinal, para a gente ter um pouco de noção para onde que a gente vai, né? E é muito, muito bacana falar disso, porque, assim, na teoria, parece tudo muito bom. Ah, não, o cara vai receber uma internação, ele vai receber uma pena, ele vai receber um tratamento. Só que, na realidade, quando você vai ver o local do tratamento, é muito pior do que a prisão. E os próprios internos falam, olha, doutor, eu prefiro 1000 vezes cumprir a pena, hediondo, 2/5, o que for, do que ir lá para o complexo médico penal, ou em cada estado vai ter uma instituição. E realmente é verdade, porque você chega lá, não tem tratamento, não tem higiene, né? Muitos deles ficam sujos, as pessoas têm medo, as pessoas ficam doentes, então, assim, não é bacana. E aqui no estado do Paraná, 2 pontos assim, que eu poderia trazer. O NUPEP fez um levantamento recente, que é o Núcleo de Política Criminal, e a gente descobriu que existem 30 pessoas que estão internadas lá com alvará de soltura, e que simplesmente não vão para lugar nenhum porque não tem família, não tem para onde ir, não tem uma residência terapêutica, que é um próximo passo, né? Então, assim, é uma situação bem delicada e que a Defensoria Pública está tentando resolver esse problema social, né? E uma outra questão que a gente teve recente, que a Patrícia tocou no assunto, que é justamente as pessoas indígenas, né? Que são pessoas que nós vamos fazer, às vezes, a defesa criminal, ou tá ali em situação de rua. E eu também não sabia, do primeiro caso que eu peguei foi ano passado, de uma indígena que acabou matando um companheiro. E aí várias questões que eu nunca parei para estudar, nunca nem soube disso, mas, por exemplo, toda pessoa indígena tem direito a um relatório antropológico, que é para, tipo, falar, ela vem dessa etnia, ela tem esses problemas de saúde, e um estudo científico que já existe, né, falando que o índio, assim como os orientais, eles têm um problema maior com bebida alcoólica, um problema de vício maior, né. Então, assim, é um caso bem bacana que a gente está fazendo, e a gente acabou de fazer uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, justamente para a gente ter um apoio técnico, né, uma equipe de antropólogos que vai nos ajudar a fazer esse relatório antropológico. Nesse caso específico que eu estou fazendo agora de uma indígena, eles foram para o interior do Paraná,
conversaram na tribo, conversaram com o cacique, falaram, ó, ela pode vir para cá, né? Por enquanto ela está ainda no complexo médico penal, mas assim, existe uma previsão de uma situação bacana. E uma última coisa assim, positiva que eu poderia dizer assim, da Defensoria aqui do Paraná é que a gente tem uma equipe multidisciplinar bacana. A gente tem psicólogo, a gente tem assistente social, a gente tem servidores que não é só defensor público, não é só estagiário de direito. Então essa equipe acaba nos auxiliando bastante. A ponto assim de eu já ter um caso no júri que a gente conseguiu arquivar o inquérito só comprovando que ela foi atendida pela Defensoria Pública, não só pelo defensor, mas pela nossa psicóloga, pela nossa assistente social. Ela fez o tratamento no CAPS, e essa mulher, ela era uma haitiana, imigrante, praticamente não falava muito bem português, conseguiu resolver o problema de saúde mental, e a gente, uma conversa, né, um pedido da Defensoria Pública, tanto a promotora e o juiz do caso, do júri, entenderam que estava resolvido, arquivaram o inquérito, porque não precisava mais de pena, e pronto, deu tudo certo, né? E foi uma ação conjunta, Defensoria Pública do Júri, o CAN, que a gente chama, né, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, e a Defensoria Pública da Infância. Então a gente conseguiu amarrar os dois processos, deu um final, vamos dizer, um final feliz, né, para a gente na Defensoria, que já é um final feliz, pelos problemas que a gente vê. Então, assim, a gente tem essa vantagem aqui do Paraná de ter uma equipe, e não só na capital, mas também no interior. Então, assim, para os pontos do concurso, eu apostaria alguma coisa de júri, porque o júri, um dos examinadores foi do júri, né? E também, como eu vi que a Olenka está na área de constitucional lá como examinadora, e o Antônio já falou isso, também para uma dessas áreas. Questão fundiária, porque ela trabalhou muito com isso, e ela também é da comissão, ela criou, agora ela é a nossa chefe, né? Olenka, um beijo para você, muito bom trabalhar com a Olenka, inclusive deixa eu fazer o jabá aqui, não é só porque ela é chefe agora, mas assim, ela criou já dentro da Defensoria, como um dos primeiros atos dela, é justamente valorizar essa questão do racial, né? Tipo assim, práticas aqui dentro da instituição, o que a gente pode melhorar. Então isso é bem bacana, e se eu não estou errado, mas eu tenho quase certeza que ela também é da comissão da ANADEP sobre essa questão racial. Então acho que esses seriam os temas aí também que poderiam cair na prova. Nossa, quanta informação. Deixa eu tentar dar uma arrumada aqui, algumas coisas na minha cabeça que foram passando. Quando você fala lá no começo sobre esse júri dessa mulher indígena que está presa ainda, é importante convocar, da mesma forma que tem essa resolução sobre política judicial em relação à população em situação de rua, tem uma resolução também muito interessante do próprio CNJ em relação a pessoas indígenas, né? Ao modo como a política judicial deve se adequar quando existe uma pessoa indígena que pertence a algum povo indígena, seja como ré, seja como condenada. E aí, eu acho que... Aí eu vou começar a falar em voz alta aqui, umas coisas que estão na minha cabeça já tem uns anos, pela experiência. Eu acho que é muito importante, e muito estratégico também, a gente começar, enquanto defensor, para buscar essas fissuras das quais a gente está falando, começar a convocar mais as resoluções do CNJ como fundamento das nossas petições. A minha experiência dos 10 anos que eu estive lá no núcleo do sistema penitenciário, trabalhando com medida de segurança, fazia muito mais sentido e eu conseguia muito mais efetividade se eu fundamentasse o meu pedido na resolução do CNJ que falava que tinha que aplicar a lei 10.213, do que se eu trouxesse a lei 10.213, porque daí eu tinha que convencer que aquela interpretação que eu estava fazendo era a interpretação correta. Ao passo que se o juiz, principalmente o juiz da execução, o juiz criminal, que se submete a uma função fiscalizatória do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerário, que é vinculado a um departamento de monitoramento e fiscalização carcerária criado por lei, porque todo mundo sabe que o CNJ veio nos braços da emenda constitucional da reforma do judiciário. Então, se o juiz descumpre a resolução do CNJ, ele responde processo disciplinar. Veja só. Então, aonde que está o fundamento de validade da exigibilidade da resolução do CNJ?
na própria Constituição, em primeiro lugar, no regimento, em segundo lugar, e especificamente para o juiz criminal e juiz de execução penal, na lei que cria o DMF e nas diversas resoluções que regulamentam o CNJ. Então, o CNJ, o GMF. Então, só para fechar aqui o raciocínio, é muito, 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 muito estratégico que nesses casos que tem uma pessoa indígena presa, uma pessoa indígena respondendo a um processo, assim, não estou dizendo que foi feio nem que está errado, vocês são foda de conseguirem essa articulação aí toda com universidade e tal. Mas assim, tá lá, que tem que aparecer. Então a gente pede a porra da perícia, não posso falar para você, senão vai cair lá. A gente pede a perícia antropológica e o juiz é que tem que sacolejar. Se ele não fizer, anula o processo, a pessoa está presa, o processo é nulo, não garantiu os direitos que iam garantir, solta a criatura. Entende? Porque assim, é óbvio que você... Peraí que eu vou desligar aqui o ventilador que eu tô com... Então, assim, é óbvio que é lindo, maravilhosa experiência que você está contando aqui. Super fissura. Mostra essa potência da Defensoria do Paraná, que já se estruturou de modo interdisciplinar. Que o CAN vem citado aqui na prática que Tony com Camille mandaram. Então, assim, é o máximo. Então, vocês já têm isso na essência no Paraná, então vocês vão buscando essas redes. Mas pensando por esse outro lugar, né? Vamos lá, candidatos, vamos lá, todo mundo lê a resolução, que inclusive, se eu não me engano, Cláudia Aguirre ajudou muito, futucou muito para essa resolução sair e chegou a dar aula na ENADEP sobre isso, tá? Então tem curso da ENADEP que fala dessa resolução, a Alessandra Quines Cruz também. E aí a gente precisa se apropriar dela para fazer essa resolução ter um efeito para o nosso defendido, para a nossa defendida também, né? E começar a obrigar que o tribunal se estruture. Óbvio que tem que apagar o incêndio. Vocês estão perfeitos, vocês foram o máximo de conseguir essa trazer essa defesa de qualidade, que aí é outro papo que eu queria perguntar para você, Edu. Será assim, que já que o examinador gosta de júri, e já que, como diz Renata, nossa professora de júri aqui, é tão importante a investigação criminal defensiva, especialmente no júri, será que também não é o caso da gente falar que é importante estudar o caso Ruano Torres, que fala sobre uma defensoria pública que deixou de atuar na área criminal devidamente, deixou de fazer uma defesa da forma mais diligente possível, porque a gente não é responsável pelo resultado. Nossa obrigação é de meio. Mas nessa obrigação de meio, a gente tem que fazer de tudo, de todas as formas, para dar conta dessa obrigação de meio. Né? Então, será que também não é o caso de dizer que é quente? Porque é um tema novo. A investigação criminal defensiva, assim, em termos de Brasil, né? Tem o Franklin falando sobre isso, Denis Sampaio, Renata Tavares... Renata, maravilhosa. Maravilhosérrima. Fazendo investigação de crime defensiva. Mas, assim, a Renata faz uma ponte muito importante com a defesa pública. Por isso que eu acho que esse olhar da Renata é muito feliz em relação à investigação criminal defensiva. O que a gente, no nosso fazer, tem que modificar e como que tem que ser, né? É a tese dela, né, de mestrado. Mas, enfim, queria te escutar um pouco sobre isso, saber se eu falei besteira, se é por aí mesmo. Só complementando aqui, eu vi que o outro examinador de criminal é o Júlio César Filho. Não, que... o Maurício. Não é, não? O Maurício. O Júlio saiu, foi o Maurício. Ah, o Júlio saiu? Então o tá Maurício bom. Tá Então tá, o outro é o Maurício. O Maurício fez muita audiência de custódia, então ele ficou muito tempo na audiência de custódia. E agora está no segundo grau. Que é um tema assim que aqui no Paraná vira e mexe, muda, porque agora, antes a audiência de custódia, ok. Agora cada juiz faz a sua audiência de custódia, então todo mundo está fazendo audiência de custódia. Aí na pandemia o cara tá ali junto com o policial, aí você não tem como ter esse controle. Então será que o cara tá falando... A gente já pegou a situação, aqui no júri a gente está fazendo a custódia, a psicóloga conversa um pouco antes, eu converso um pouco antes, depois a gente faz. A gente já pegou situações em que o cara, pra gente, falou que teve violência, mas ali na hora, quando tava o juiz, não falou nada, depois a gente viu que ele estava no centro de triagem, junto com a polícia civil. Então, assim, uma audiência de custódia de Tabajara, né, que não serve para ser uma audiência de custódia.
Que foi, aliás, uma grande discussão nacional, né? Acho que a Paty deve ter acompanhado por isso. A nossa amiga Rivana também passou por essa questão de conduzir essas questões da audiência de custódia durante a pandemia, né? Que acaba desvirtuando totalmente o sentido da custódia, assim. E aí a gente precisa que colegas também banquem e comprem sempre a briga, no sentido de que não dá para fazer uma audiência de custódia virtual, né? Melhor não ter. Até porque melhor é chancelar um sistema de violação. Então, Exatamente. assim, é preferível até... Não, eu não sei se eu vou ser cancelado depois disso, mas entre ter virtual, ter virtual e não ter, é a mesma coisa que receber lá o flagrantezinho, o papel, e não ter audiência de custódia. Só que a gente precisa de colegas também, né? Isso nacionalmente, qualquer lugar que banquem, né, essa briga e não aceitem fazer. Estejam dispostos a estar lá para peitar o sistema e aí sim fissurar, entendeu? É isso aí. Porque a gente tinha juízes aqui, a gente tinha, não vou falar, né? Não posso falar. A gente tinha operadores do sistema de justiça que às vezes o cara falava, inclusive, sofri tortura e tudo mais, a gente fazia algum requerimento, eu quero que conste em ata e que seja oficiado e tal. Tinha alguns operadores do direito que, não vou falar com a instituição, mas que falavam, não, mas que isso, eu vou aqui determinar que seja apurado uma possível prática de calúnia e não sei, assim, coisas assim, de ofício, sabe? Situações assim, absurdas, que a gente já... complicado isso. Já passou. Na verdade, a custódia Desculpa, é só para poder fazer uma ponte aqui com tudo que está sendo dito. Esse tema da audiência de custódia é um tema muito importante para as defensorias, para as pessoas, e o nó, né, assim, a promessa que vem na audiência de custódia é dar cumprimento à obrigação do Estado brasileiro assumida, não só no marco do Pacto de São José, como também do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de apresentar toda pessoa presa, detida ou retida fisicamente a uma autoridade judicial. E aí, no caso, para ter todas aquelas garantias lá, prerrogativas, é o juiz no Brasil. Não pode ser não pode ser outra figura que ocupe esse lugar da autoridade judicial. E a história das videoconferências, elas vêm, na verdade, elas foram escancaradas na pandemia. Inclusive, eu estava numa banca de qualificação de mestrado de um juiz aqui do Rio, ótimo, maravilhoso, e ele estava falando de que se começou a discutir a questão da videoconferência com a pandemia. Não é verdade. A pandemia fez assim, ó, reganhou, né? Esgarçou totalmente. Mas no processo legislativo, que começa a falar da audiência de custódia lá atrás, no PL que teve, tem ofício do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sugerindo videoconferência. Olha só. Então, assim, isso não é uma coisa nova. E isso é uma briga constante, porque a gente não pode fazer por constar. Tem que realmente ser um momento em que o juiz veja aquela pessoa, possa olhar para aquele corpo e possa conversar com aquela pessoa sem nenhuma interferência, o defensor e o promotor, para saber da questão de como que se deu a prisão. E se houver indício de que aquela pessoa sofreu violência, aquele ato fica eivado pela violência. A prisão passa a ser arbitrária. Então, precisa ser relaxada nesse caso. Então, isso é pouco feito. Aí, qual que é o efeito disso? O efeito é que não adianta dizer lá na resolução que organiza a audiência de custódia, em tudo que é decisão, na DPF lá do Estado de Coisas Constitucionais, que está se dando cumprimento a dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e fazer em desconformidade com a jurisprudência do sistema, com o que está lá no caso Bahari, no caso daqueles ecologistas que foram torturados e presos sem esse direito de ser apresentado fisicamente levado, à presença de um juiz. Então, assim, tem todo um arcabouço jurisprudencial que nos diz de que modo a gente tem que interpretar. Então, não adianta dizer conforme o artigo tal e aplicar do jeito tupiniquim que a gente quiser. Então, assim, videoconferência, se a gente pega um caso como esse e leva para o sistema,
a gente vai ver o Brasil ser condenado de novo na Corte Interamericana, por exemplo, assim, fazendo um raciocínio hipotético, porque não dá. E aí a gente, defensor público, o Tony falou uma coisa muito importante, a gente tem que dizer não, tem que resistir, né? O fissurar, né, Thaisa, que você estava lendo lá o John Holloway, tem que ter um não. Não vou deixar ser desse jeito, não vai ser assim. Porque se você não resistir, você não pauta a agenda. Por quê? Porque senão, nós, agentes públicos, defensores e defensores, também somos responsáveis por dar conta de efetivar o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade não aparece só na decisão judicial. Também aparece por ato do executivo, por ato do legislativo. Olha, Eric, estava te citando aqui, Eric. Por ato do judiciário também. Então, assim, a audiência de custódia, só para constar, continua violando, porque a violação não é só formal, a violação também é substancial aos estándares internacionais. E isso é uma tarefa, né, dar conta de controlar essa substância, é uma tarefa que não é só de quem está na posição de juiz, é nossa também, né, de fazer a nossa parte, respaldado não só pela instituição, pelas leis internas, mas pelas leis internacionais. Isso é um pulo do gato importante. E quanto do sistema de justiça, né, Paty? A gente fala tanto, né, das violações que ocorrem, seja por agentes de segurança, seja pelo braço repressor do Estado, mas quanto disso não passa ali pela nossa engenharia, pela nossa graxa do sistema de justiça, se a gente não questiona, né? Então, assim, eu era tão revoltado no criminal que desde quando eu comecei, eu não usava réu nas minhas peças. Não gostava de usar réu. Assim, era defendido, quando era assim, isso, era defendido, defendente. Lá em 2013, assim, quando tinha aquela situação mais de injustiça mesmo, era o cidadão que ora se defende. Nem que tinha que repetir isso tudo. Então, assim, o cidadão que ora se defende, porque o réu, né, era muito aquela coisa de res. Já está meio ali, já é tratado como uma res, né? Então já ficava ali, assim, eu acho que às vezes a gente acaba ficando, eu sei que hoje você está, né, Paty, nas varas criminais, mas é muito difícil, assim, com volume, né, eu acho que a gente tem que falar isso para os colegas também. Hoje a gente está com uma estrutura diferente, mas lá nos idos de 2013, eu com a colega, a gente dividia 2.500 processos, assim, e tá em 2 varas e tentando... Né, como não ser uma graxa do sistema de moer gente? Essa é a questão, assim, que se coloca para um atuar defensorial. Como ser trave. Como ser trave, isso. Caraca, essa figura ficou maneira, Tony. Eu adoro essas suas reflexões sociológicas e filosóficas. Mas não é verdade? É bem isso. Eu sei que o Vitor faz um excelente papel. A Thay ali no Cível... Sempre ela me fala, Tony, você manda aqui os pop rua, a gente tem que ir atrás desse cidadão, tal. Eu não acho os pop rua depois para entrar com as ações, eu não quero arquivar, eu quero fazer, só que é muito difícil, né? A gente precisa dessa atuação de todo mundo junto, de várias áreas juntas. O Cível, ele tem uma interlocução com várias áreas também. Super, super. A gente vê ali desembocando do Cível. O pessoal aí do CAN vai atrás deles, fazem visita domiciliar. Eu mando um WhatsApp xingando o Tony, né? Pedindo ajuda do Tony e ele não me responde só no dia seguinte. Mas, institucionalmente falando, assim, né? A gente pede, faz um memorando e a equipe toda do CAN é super disponível, né? Para fazer essas... Até buscativa, tem muita internação compulsória, a parte nossa, que eu nunca fiz o pedido, mas a gente sempre tenta o tratamento ambulatorial e tal, mas isso aumentou muito na pandemia também, muito, chega muito no Cível, assim. Aquelas mães, porque geralmente o dever de cuidado recai numa mulher, são essas mães que chegam no Cível cuidando de filhos, de maridos, de avós, de netos, sobrinhos, é uma mulher. Ela chega lá e ela precisa internar porque ela já não aguenta mais. Quando a gente fala que não vai dar certo, que provavelmente é uma medida que, se ele já vem de reiteradas, né, sai das casas, sai dos tratamentos, tem evasão, mas ela fala, eu preciso de uma semana sem medo de tacar fogo na minha casa, eu preciso de uma semana para poder organizar minha vida, respirar, ver o que eu vou fazer. Sim, são situações limites, né?
São mesmo. E um monte da política pública de saúde mental é o desinvestimento em CAPS, que são centros de atenção psicossocial, que precisam funcionar de domingo a domingo, de segunda a segunda, 24 horas por dia, e que tenham leitos para a pessoa ficar até 3 dias, que supririam essa rede de internação, tirar dinheiro desse tipo de equipamento para investir em comunidades terapêuticas que foram super criticadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, colocadas no mesmo patamar das cadeias, das penitenciárias, né, para adultos, dos locais de cumprimento de medida socioeducativa de adolescentes, como local de privação de liberdade mesmo, e com práticas asilares, práticas de tortura, maus tratos, religião obrigatória. Então, assim, o investimento nesses espaços de casas, de comunidades terapêuticas, aumentou, tirando dinheiro desses equipamentos que estão de acordo com o SUS. E aí você pega e coloca nas costas dessa mãe, sem respaldo da política pública, assim, é perverso, né? Uma vez eu estava no Pinel, o Instituto Pinel, aqui na URCA, que é um dos poucos hospitais psiquiátricos que ainda existe, né, com leito psiquiátrico e tal, mas que tem um trabalho interessante de discussão, de desinternação, de fechamento. Então, ele está cada vez diminuindo mais e tem uma galera potente porque tem um instituto de estudo ali. Aí eu estava numa roda de conversa, aí depois teve pergunta. Aí, de repente, me levanta uma senhora, assim, né, pega o microfone e se apresenta. Eu sou fulana de tal, eu sou mãe de usuário. Eu sou aquela que fica entre o mar e o rochedo. Eu tomo a porrada da onda e dou com as costas na pedra. Mas então a minha pergunta... Ela não falou assim pra drama, não, ela se colocou. E eu nunca vi uma definição. Eu fiquei tão chocada, assim... Depois, ela, como quem não quer nada, ela vai continuar falando, perguntando o que ela ia perguntar. Mas eu acho que essa imagem traz muito pra gente o lugar dessas mulheres, né? De que tomam porrada da onda, dão com as costas na pedra para arrefecer o choque para os filhos, né? E ficam nessa mediação. Agora, quando elas têm um lugar para poder falar disso, elas vão dando conta de, né, ter rede. Não é só elas, o CAPS também, aquela visita domiciliar. O CAPS também é lugar para elas poderem ser atendidas, falar dos dramas. Então, assim, a ideia da política de saúde mental não é olhar para o doente, entre aspas, porque essa palavra não... É olhar para a pessoa com necessidades especiais em relação, né, com deficiência psicossocial, com alguma necessidade específica da política pública e para todo o entorno. Porque a família também adoece. A família também precisa de apoio. Senão ela entra nessa lógica da solução vendida pelo sistema capitalista. Que é qual? Que é deixa lá internados, esquecidos. Não posso dar conta, não dou conta mais. Porque não é ela que tem que dar sozinha. A questão é de toda a sociedade. O modelo social de deficiência preconiza esse tipo de solução dialogada, comunitária, e a gente está na contramão disso tudo. Num evidente retrocesso, né? Até porque, Paty, eu estava hoje conversando, né, com uma federação aqui de representantes de mães, pais de crianças com síndrome de Down, né, crianças e jovens com síndrome de Down, e eles falam isso, a deficiência não está na pessoa, né, a deficiência está na sociedade. A gente estabelece parâmetros ali de conformação de pessoas em que são estabelecidos quem é normal e quem é anormal. Só que, na verdade, a deficiência não está na pessoa, está justamente no critério da sociedade que exclui. Então, se você muda esse paradigma, você passa a encarar a pessoa como igual, deveria passar a encarar como igual. E nós que precisamos, né, acolher essas outras pessoas. Mas o que a Patrícia falou a Thay falou, a gente vê isso muito também nas mães em situação de rua, que aliás vai ter até um painel muito bom aqui, a Júnia de Minas vai falar também aqui no Paraná, deixa o convite, que é colocado assim, a culpa da criança e do jovem em situação de rua é a mãe que falhou, ela que não tem condições. Eu já ouvi de uma operadora do sistema de justiça também falando que, infelizmente, muitas mães não têm condições
de exercer a maternidade. Então, assim, olha que frase pesada rasgou o ECA, né? Enfim, né? Rasgou ali o ECA, a Constituição e tal. Patrícia, deixa eu só complementar essa questão, e você me fez lembrar de uma história, né? Que eu já fui defensor público no Maranhão, né? E quando eu cheguei nas primeiras comarcas, assim, a Ceilândia, bem lá no sul do estado, eu recebi o tempo todo várias famílias, olha, eu quero internar meu filho, que está usando droga, que está usando saúde mental, e assim, só tinha uma solução, né? Internação. E no começo, assim, sem conhecer direito a lei, a política pública, o que é o CAPS, né? Que a gente entra também na carreira bem crua, assim, né? Vamos ser bem sinceros. E aí a gente acabou, depois de um tempo, eu fazia o pedido, a promotora também fazia o pedido, e o pessoal ia internando, e eles iam internar lá em São Luís, que era mais de 500 quilômetros de distância da cidade. E aí das pessoas, dos meninos lá que foram internados, ele se matou, né? Dizem que se matou, né? Até hoje a gente não sabe direito. E aí eu puxei, chamei a promotora, falei, vamos fazer uma audiência pública sobre isso daqui, vamos chamar o pessoal do hospital, vamos chamar o pessoal do CAPS, e a gente fez uma audiência pública para as famílias dessas pessoas, né? A gente já tinha relação, que eles iam tanto lá no Defensoria Pública, a gente já tinha relação, a gente convidou o médico do CAPS, o pessoal do CAPS, o pessoal do Hospital de São Luís, o pessoal do hospital virou e falou assim, a gente não é um hospital psiquiátrico, a gente é um hospital para tratar vício em droga, então a gente não tem muito o que fazer, a gente deixa a pessoa internar 3 meses, depois a gente devolve. Então assim, e o mais bacana de tudo é que depois que a gente fez essa audiência pública, a gente zerou, a gente não tinha mais pedido de internação, né? Assim, as famílias entenderam que era o CAPS, entenderam que a internação não era uma solução, que era um paliativo, né? Então, assim, foi uma mudança de atitude que foi com base na educação. A gente não precisou mudar muita coisa. Você tem que escrever essa prática, Isitório. Isso é maravilhoso. Não, porque, eu vou escrever. Veja, é a essência do que é o nosso trabalho, né? Da nossa força, da nossa potência, que é a atuação extrajudicial. Você mobilizou vários elementos, né? Orientação jurídica, audiência pública, articulação com interdisciplinar, intersetorial, para todo mundo entender o que tem que fazer para poder tirar do papel a normativa e efetivamente proteger. Porque o mais perigoso dessa questão da saúde mental é a gente comprar a promessa declarada da norma de que tratamento é cuidado. Esse tipo de tratamento é um cuidado. Quando não é atenção psicossocial, quando é tortura, né? Então, assim, retirar a autonomia das pessoas, que a própria Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu acho que é outro pedido, outro ponto muito importante, né? Tem a ver com uma evolução aí da normativa internacional, da própria jurisprudência. A gente tem o primeiro caso que ainda é anterior a essa convenção, que é o caso de Menes Lopes, né, na Corte Interamericana. Bom, mas vai falar de tomada de decisão apoiada, de garantir autonomia. Então, assim, a gente não pode mais fazer pedido de interdição, não existe mais interdição total. Então, no máximo é parcial. A pessoa pode casar, pode ter filho. Tem um texto que eu escrevi, que ainda está no prelo, mas que discute a maternidade negada das mulheres loucas, né? As mulheres loucas não podem ter. As loucas, as mulheres que têm algum tipo de uso abusivo ou problemático de álcool e outras drogas, têm os filhos retirados dos seus braços. E quanto que isso é sofrido, porque aí retira o filho e joga no manicômio, e no manicômio não tem remédio para secar leite. Eu já atendi mulher com a roupa toda molhada de leite, porque a bebê acabou de nascer, né? Então, assim... Né? Tem vários casos densos, né? Teve uma mulher que foi presa numa cena de uso problemático de crack, tratada pelo sistema de justiça penal como traficante, não foi posta em liberdade, estava grávida, foi pedida liberdade, não deram, ficaram esperando toda a vida chegar ao tal do exame, a barriga dela crescendo. Ela era uma pessoa que era usuária de CAPS, o CAPS tentou buscar visitá-la e continuar o tratamento, porque ela era bastante comprometida, e aí a questão do uso, né, de droga era uma comorbidade em relação ao diagnóstico psiquiátrico.
a diretora do Talavera Bruce não deixou entrar, e ela arrumava um monte de questões com as outras presas, porque ela repetia no cárcere o comportamento que ela tinha na rua para se proteger, então ela evacuava, espalhava fezes no corpo, que quem trabalha com pop rua sabe que é uma forma de se proteger de estupro, né? Holocausto brasileiro. O Holocausto brasileiro também tá aí, inclusive Daniela Arbeck escreveu um livro, Arrastados, que eu tô assim, até agora terminei de ler no final de semana, eu tô assim, empaquetada, maravilhoso, super recomendo. Mas aí as presas faziam abaixo-assinado contra ela, e aí a administração penitenciária trancava ela enfim, isolava ela naquelas celas de castigo, né? Que não era escura, nada disso, mas era uma cela que era só para ela, era um isolamento. E ela acabou parindo. E aí tem documento online que dá conta de que ela sai da penitenciária ainda com bebê com cordão umbilical. E assim, é uma situação bem, bem tensa e que vários órgãos da defensoria entraram, isso foi revertido, ela acabou sendo solta, acabou sendo, inclusive, absolvida nesse processo, etc. Enfim, várias coisas aconteceram, vamos dizer assim, a partir desse caso, porque a gente teve estratégia de trabalhar como você, nunca mais. Isso aqui tem que servir de exemplo do que não pode mais acontecer também, porque isso também é importante, né? E aí vamos construir em cima disso, vamos sentar e vamos conversar. E aí veio normativa, veio várias conversas, várias coisas aconteceram a partir desse caso horrível. Ele nos ensinou muito, mas ele não foi o primeiro e infelizmente não deve ter sido o último. E que tem coisas que tem mais mídia, outras que tem menos. Mas que muita coisa começou a ser pautada a partir disso, começou. E a importância da gente não pensar só judicialmente, pensar extrajudicialmente, acho que é o que dá a cara de todas as atuações que vocês estão contando aí. Tá aí catando o povo que Tony manda. Edu correndo atrás dos antropólogos para fazer a melhor defesa possível da pessoa da cidadã que ele está defendendo. Adorei essa expressão, vou começar a adotar. Patrícia, só para complementar uma última coisa, que ao contrário do Rio de Janeiro aí, que já tem uma história de defensoria pública, né, já tem defensor em todas as comarcas, aqui, infelizmente, a gente tem poucos defensores ainda, né, somos 3 concursos, vamos para o 4º, então, assim, provavelmente os novos, quem passar aí na prova, vai se encontrar numa comarca aí que nunca viu um defensor público, que não sabe o que é defensoria pública, que foi o desafio do pessoal do Antônio, da Thaís no primeiro concurso, que foi meu desafio também quando eu cheguei aqui. Eu achei estranho porque as pessoas, né, ser defensor, ser advogado, era sempre essa pergunta, e eu lembro desse ponto de a gente ter que fazer, a gente tem que bater o pé, a gente tem que ser chato, né? E esses dias eu estava conversando com o Marcelo, que é o promotor lá, e ele falou assim, cara, a primeira audiência que você fez aqui, eu lembro até hoje, você te pediu para conversar com o réu sozinho na sala. E o sargento da Polícia Militar ficou indignado, foi lá tirar satisfação com o juiz, né? E aí o juiz ficou pensando, e aí o Marcelo falou assim, não, mas eu tô há 15 anos aqui, ninguém nunca pediu isso. É um absurdo. Né? E aí não, tudo bem, pode conversar, eu gemo ele lá na sala da Defensoria Pública, e pode... Depois a gente teve outros debates, tinha que colocar grade na janela, mas assim, virou uma prática, né? Mas assim, se a gente não batesse o pé ali no começo, e com certeza a Thaísa e o Antônio fizeram isso lá no começo também, que Estado sem defensoria pública é difícil as pessoas entenderem, né? Depois elas entendem, pô, eles estão aqui para colaborar, eles estão aqui fazendo o trabalho deles, mas demora um tempo. Então, os colegas novos aí, vai ser um baita desafio. Aqui a gente precisou, teve uma conversa com o comandante-geral da PM também, dos policiais que faziam a escolta, enfim, teve uma normativa interna falando para respeitar o direito de entrevista reservada do defensor e tal, porque até então, antes da defensoria, não tinha, né? Então, a gente chega, tem que explicar, não, eu quero conversar, você quer conversar com o réu, enfim. Ô, Tony, e a nossa atuação na Copa, que a gente chega aqui em 2013, 2014, Copa do Mundo, aí chega lá a gente, defensoria tem, sei lá, 2 meses, coletinho verde, minha filha, e vai pra rua.
com um monte de gente, policial não identificado, manifestações, e a gente lá achando que ia salvar o mundo. A gente E salva aí alguma sai, parcela dele, né? e aí sai no outro dia, reportagem da Defensoria que acabou de chegar, né? Defensores públicos estão em delegacias para defender black blocs. Patrícia, Gente, foi. Gente, disputa discursiva é punk, né? A gente tá para ser contra, né? Contra a força, para ser resistência. E eu acho que assim, São difícil. todos do mesmo concurso? Todos 2013? o Edu não. Não, sou o segundo. Edu é o segundo. Gente, Mas assim, aqui está se criando uma cultura de defensoria. Então, até a Adriana Maia que entrou, ela foi defensora pública aqui, ela é juíza em São Paulo, mas no Paraná ainda está no processo de criação de uma cultura de defensoria. Então, agora que... Veja, a gente tem o que, Paty? Do primeiro concurso, a gente vai fazer 9 anos ainda. Então, é uma instituição que nem é adolescente ainda. Então, assim, mas que está se criando essa cultura, enfim. A Adri maravilhosa lá, a juíza maravilhosa, tem um projeto também para as mulheres, projeto Pérola maravilhoso também de mulheres em situação de violência. Então, assim, aqui no Paraná está se criando ainda uma cultura de defensoria, né? Então, e como mas diz, você acha que né? essa cultura, um momento, para de ser criada? Ou a gente tem sempre que revisitar essa... Eu acho que ela você fala como tem... se fosse uma coisa assim, já que a Defensoria do Rio é mais antiga, eu já tenho. Não tem. Não. Aquilo que eu falei, a gente precisa fissurar a própria defensoria. Muitas vezes a gente tem a própria defensoria. A gente tem que atualizar, né? Enfim. É isso aí. E aí esse processo vai reverberando. E a gente mesmo, né? Cada um de nós aqui, quando a gente entrou, a gente tinha uma forma de ver. Conforme a gente foi arrancando os véus, né? Mergulhando no próprio defensorar, entendendo o colonialismo jurídico, as limitações do próprio direito, e aí, por consequência do nosso fazer, mas não nos limitando por causa disso, mas reconhecendo que o jurídico é um dos aspectos das lutas por dignidade, eu acho que aí a gente vai fortalecendo a própria noção de promoção de direitos humanos, que está lá como missão institucional, né, na arquitetura da Constituição Federal sobre defensoria. Então, eu acho que essa cultura de direitos humanos é alguma coisa assim, que é sempre um construindo, para trazer um colega defensor de São Paulo, que é filósofo, que eu adoro, Caio Granducci, que ele vai falar, né, dessa construção existencial dos direitos humanos. Os direitos humanos nunca são um dado, são sempre um construindo. Então, a cultura defensorial, enquanto promotora de direitos humanos, também é alguma coisa que precisa ter esse movimento, né? Não, tem que se questionar, se atualizar, eu acho que sim. É muito importante. E vocês estão maravilhosos, gente, porque vocês já começaram aproveitando e aprendendo com o que veio antes, hein? Entende? Não tem aquela coisa de um pedaço que foi feito do jeitinho. Não, é um concurso, já começa com concurso, com a discussão profunda da lei orgânica de vocês, né? De vocês colocarem várias coisas importantes lá na lei orgânica, de ser uma instituição que já está com uma comissão, não sei como é o nome que tem, de promoção da igualdade étnico-racial para dentro, quer dizer, para discutir o racismo institucional, o patriarcalismo. Agora, que a gente tem muito arroz e feijão para comer, muito que trabalhar tem, né? É isso, né? O caminho é esse. Que os nossos novos colegas das trincheiras do Paraná tenham esse sangue verde fervendo e façam uma super prova de primeira, de segunda etapa, porque afinal de contas, com tão de dicas e com uma instituição linda que está assim cada vez mais, né, criando raízes, né, e sendo respeitada, vocês vão ter colegas muito aguerridos aí, perturbem aí, Tony, entendeu? Thay, Edu, esse povo aí que vocês vão ligar na hora do perrengue. Pode perturbar, a gente vai ajudar a incomodar também. É isso aí, isso aqui.
vocês quiserem falar mais palavras finais, a gente está chegando em 1h30, que eu não quero perder essas reflexões maravilhosas que a gente fez aqui em quarteto, para poder salvar. Agradeço muito, tá? Vocês terem participado hoje, foi muito bacana. A gente que agradece. Nossa, os 3 começaram a falar juntos. Mas todo mundo falou obrigado. Eu queria agradecer, Patrícia, pelo convite e sempre você para falar a verdade, é inspiração pra gente, porque já faz um trabalho, nem vou dizer bom, é muito mais do que bom, né? Principalmente nessas áreas daí de saúde mental. Então você é uma referência, nós somos os seus calouros, né? Na Defensoria Pública. Gente, então, eu amo muito agradecer vocês, eu admiro muito vocês, mesmo. Eu que sou fã, de verdade, gosto de vocês muito foda. Ai, não pode falar palavrão, não caia. Muito, muito obrigada. Deixou aqui a Adriana, escreve assim: a defensoria é essencial para a democracia. Eu amo este incômodo que nos faz pensar, refletir e desconstruir. Parabéns pela vocação. Que maravilha, um presente. E que os novos colegas e colegas que vão fazer a prova, vão passar, vão para as trincheiras, cheguem com essa energia toda. Muito obrigada. Eu amei essa noite. Muito Paty, eu que agradeço. Também. Beijo para Maitê, entendeu? Beijo para os filhos cães também de vocês. E plantas. Plantas. Sou pai de planta. Ah, minha gente, maravilha. Obrigada mesmo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.